E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. O Cruzeiro perdeu ontem por 2x1 pro Confiança lá no Mineirão, né? Mais uma ducha de água fria na nossa esperança de conseguir alguma coisa nessa temporada de Série B e o resultado aumentou a nossa distância pro G4. A gente segue em 15º lugar na tabela e pode perder mais uma posição na rodada caso o Vitória vença o CRB. A respeito de rebaixamento, estamos com 7 pontos acima do primeiro time do Z4, que é o Náutico, mas se o Timbu ganhar o seu jogo de hoje, a diferença cai para perigosos 4 pontos. E para atingir a média histórica de acesso, que é de 64 pontos, o Cruzeiro precisaria de 12 vitórias nos 14 jogos restantes. É um saco a gente ver que cada vez que o Cruzeiro dá um passo para frente, na rodada seguinte ele faz questão de dar 2 passos para trás, né? Especialmente quando a gente fala dos jogos em casa, que o Cruzeiro jogou 13 vezes até o momento na Série B e ganhou apenas 4 partidas, né? Quer subir desse jeito? Não vai subir nunca. Na coletiva após o jogo, o Filipão falou da falta de pontaria do time, que de fato perdeu chances claras, e pontuou que os gols que o time tem tomado no início dos jogos têm afetado muito o psicológico da equipe. Concordo plenamente com essa parte da avaliação do técnico, tá? Porque nenhum time que perde tanto gol feito como o Cruzeiro perdeu ontem, nenhum time vai sair impune, né? E se a gente olhar para os nossos melhores jogos nessa disputa de Série B, todos foram aqueles em que o Cruzeiro saiu na frente, de preferência com um gol no início. Quando a gente toma esse gol, o time dá uma desmantelada e demora muito até entrar na partida, né? A gente tá de fato precisando ter um pouco mais daquele espírito de competitividade no início dos jogos. A gente entra desligado e paga um preço alto por isso. O Filipão também criticou a arbitragem, que não marcou falta no Manuel na origem dos escanteios no primeiro gol e que o pênalti não foi dado pelo juiz, que estava muito perto do lance, mas pela assistente, que estava muito mais distante. E eu concordo que de fato foi falta no Manuel na origem do primeiro escanteio, mas o gol sai depois de uma sequência de 4 escanteios. Então realmente o Cruzeiro teve todas as oportunidades do mundo para afastar e não fez. E o lance do pênalti é um pouco confuso, eu acho que a gente discorda da regra, né? Porque o Cáceres não tem culpa ali no lance, mas de fato o que diz a regra é que se o braço está aberto, é uma finalização em direção ao gol, é pênalti. Então o juiz aplicou a regra e o fato de ser a bandeira que marcou e não o juiz, eu acho que é o menos relevante. O importante é que de fato a arbitragem marcou aquilo que está determinado na regra do jogo. Se é contra a gente, também tem que valer, né? A regra tem que valer para todo mundo. E esse papo de que a diretoria tem que reclamar na CBF, beleza, que vá reclamar na CBF, eu não vejo o menor problema nisso, até porque no futebol brasileiro é isso aí, né? Quanto mais você reclama da arbitragem, mais você pode ser beneficiado. Então, faz parte do jogo. Agora, colocar nas costas da arbitragem a péssima atuação e a nossa incompetência ontem, inclusive a incompetência nas escolhas do próprio Filipão, é um erro, e se a gente ficar apontando o dedo para os outros, a gente não vai resolver os nossos problemas. Inclusive, em parte da fala do Filipão, ele até comenta sobre o fato do árbitro ter vindo do Pará, o que denota um preconceito regional que, sinceramente, um cara do tamanho do Filipão não pode cometer, tá? Se o juiz veio do Pará, de Marte ou do meio do inferno, não importa. Ele cometeu um erro e independente de onde ele vem. Ele errou no lance lá do Manuel, mas o Cruzeiro teve toda a chance do mundo para corrigir esse erro dentro do campo, cometeu os seus próprios erros e por isso foi castigado. Em outro momento, o Filipão defendeu o Patrick Bray, dizendo que um time não perde apenas por um jogador, e justificou que o Matheus Pereira ainda não tinha condição de jogar os 90 minutos, por isso que o Bray foi titular. Eu comentei isso na live de ontem, mas se na partida contra o Figueirense, que foi 7 dias antes, o Matheus Pereira jogou 45 minutos e jogou bem, então certamente uma semana depois ele poderia ter jogado um pouco mais. Não pode jogar 90, mas pode jogar 60 minutos, já é o suficiente, né? É uma hora a menos, é menos tempo pro Patrick Bray fazer cagada. E é lógico que o futebol é um esporte coletivo, mas um jogador de defesa que não tem noção defensiva, ele sim ferra todo o trabalho do time. É só ver como todos os adversários só atacam o Cruzeiro pelo lado do Patrick Bray. É o mapa da mina e dá certo. O Guarani fez gol na gente por ali. O jogo contra a Chape, a única chance que a Chapecoense criou na partida foi num lance que o Patrick Bray perde lá pro Paulinho, o Anselmo Ramon bate e o Fábio defende, né? Foi a única chance que eles criaram. E ontem, mais uma vez, o Confiança só chegou pelo lado do Patrick Bray e conseguiu pelo menos um gol assim. E nesse caso específico, eu acho que o Filipão tá se perdendo na própria teimosia.
porque ele já elogiou o Patrick Bray em várias situações, né? Inclusive em alguns momentos que o Patrick Bray de fato merecia elogio, até falou que queria renovar o contrato dele, que quer recuperar o jogador, mas recuperar um atleta não pode estar acima da necessidade do time. E é óbvio que o Matheus Pereira é um lateral melhor que o Patrick Bray, até porque ele tem noção de marcação. Ele não precisa ser um Maldini, né? Um lateral esquerdo que marca de forma perfeita, mas ele pelo menos sabe o que fazer no campo. E o Patrick Bray claramente está perdidaço. Com relação ao Giovanni Piccolomo, o treinador explicou que ele ainda não foi utilizado porque chegou ao clube com 6 ou 7 quilos acima do peso, sem condicionamento físico e que está recuperando isso. Mas disse que outros jogadores vêm treinando e jogando com qualidade. Se o cara tá gordão, o clube tem todas as ferramentas do mundo para medir essa situação, percentual de gordura e não sei o que, então eles sabem muito mais do que a gente que é ali no olhômetro, né? A questão é, o Filipão falar que o cara que joga na posição do Giovanni, que é o Regis, tá jogando bem, tá treinando com qualidade, treinando ele pode ser o Pelé, mas jogando ele não joga porcaria nenhuma. E além de jogar mal, em diversos momentos o Regis passa uma impressão de desinteresse, né? Que é uma coisa ainda mais grave. Então se eu tivesse que escalar o time quarta-feira que vem contra o América, o Giovanni gordão ou o Regis magrinho, Mr. Universo, eu prefiro botar o gordo. É lógico que a parte física é essencial para o jogador render no seu máximo, mas ainda mais importante que isso é querer jogar bola e ter qualidade para isso, né? E o que o Regis está fazendo até agora é de fato uma afronta à camisa 10 do Cruzeiro. Realmente é um jogador que está incomodando a gente cada vez mais, e o problema é que ainda tem aquele negócio de renovação, né? Então pode ser que a gente tenha que aturá-lo por muito mais tempo, pelo menos até o fim da próxima temporada. E como a gente não pode deixar de falar, que belo trabalho da diretoria de futebol, né? Contratar um jogador que está 7 quilos acima do seu peso. O Giovanni está treinando na Toca da Raposa há nada, um mês ou 2 meses, parece que até agora não tá aí no 100%, se bem que, como eu já falei em outros vídeos, pelo que deu pra ver dos jogos dele, pelo Goiás e pelo Curitiba, ele não era magro. Ele sempre foi um cara que dá a impressão de estar acima do peso. Então o que a gente vê dele aí nas imagens que o Cruzeiro divulga de treinamento hoje, não tá muito fora, tá? E eu acho que o Cruzeiro deveria promover a entrada dele, até porque quem tá jogando tá horrível. Antes do jogo de ontem, o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Ramon por 3 anos. O atleta de 25 anos, que já jogou 16 vezes na temporada marcando um gol, agora está ligado ao Cruzeiro até dezembro de 2023. Acho que é um acerto do clube essa renovação. O Ramon ainda é um jogador novo, né? 25 anos com 3 anos de contrato, então esse novo vínculo vai encerrar antes dos 30 certamente, e é um jogador que tem feito partidas consistentes. Ele joga melhor na zaga do que como volante, mas também é útil por ali, e acho que o Ramon vai poder nos ajudar bastante aí nos próximos anos sim. Uma notícia que não está diretamente ligada ao Cruzeiro envolve o volante Ramires, que rescindiu o contrato com o Palmeiras. Algumas fontes já começam a especular um possível retorno ao Cruzeiro, mas nada de credibilidade. Eu falei sobre o Ramires há mais ou menos um mês atrás aqui no canal, talvez nem isso, né? E a gente citava a questão salarial como um empecilho. Ele ganhava mais de 1 milhão por mês lá no Palmeiras e abriu mão dessa grana, fez uma rescisão amigável lá com o clube paulista e agora é um jogador livre no mercado. O Filipão já comandou o jogador na seleção, foi ele inclusive que pediu a contratação do Ramires ao Palmeiras, e isso poderia pesar para um retorno ao Cruzeiro. Só que tem algumas notícias falando que o Ramires está considerando a aposentadoria porque ele está com problemas pessoais, ele não está muito focado, não está conseguindo manter a cabeça no futebol. E esse Ramires atual, com 33 anos, 100% focado em jogar bola, eu tenho dúvida se ele conseguiria ajudar o Cruzeiro por causa da parte física. Se ele está com problemas pessoais, eu acho que ele não deveria ser nem cogitado pelo Cruzeiro, até porque ex-jogador em atividade que não está bem psicologicamente, nós já temos muitos por aqui. E eu gosto muito do Ramires, acho que a primeira passagem dele pelo Cruzeiro foi excepcional, é um dos meus jogadores preferidos até hoje, mas acho que se ele volta pro Cruzeiro nessa situação, ele só iria arranhar aquela boa imagem que ele deixou na primeira passagem. Muita gente fala da final da Libertadores, eu já dei minha opinião sobre isso, acho que ele é um dos menos culpados, porque o time todo foi uma porcaria naquele dia, tá? Mas ainda assim, eu acho que o Ramires voltar pro Cruzeiro teria um potencial muito mais negativo para ele e pro time, né? Até porque o Cruzeiro tem que parar de errar nessas contratações, até porque o Ramires não é um cara que jogaria aqui no Cruzeiro de graça. Outra coisa que impediria a vinda do Ramires é mais uma punição na FIFA. O Cruzeiro está novamente proibido de contratar jogadores, dessa vez por causa de uma dívida de 2017 envolvendo o zagueiro Bruno Viana. O Cruzeiro não repassou os 20% que o PSTC do Paraná tinha direito quando o atleta foi vendido ao futebol grego. E é mais uma bomba que estoura vindo do segundo mandato de Gilvan de Pinho Tavares, né? É impressionante como no período de 2015 até 2017, esse camarada fez tanta
tanta cagada que ele acabou com o legado positivo do primeiro mandato que terminou em 2014. O valor que o Cruzeiro tem que pagar ao PSTC, a gente já foi condenado a pagar, é de R$1.300.000. Pagando isso aí, a gente resolve a punição, fica livre e poderá voltar a contratar jogadores. E sobre a punição, realmente não tem muito o que questionar. Existia um contrato claramente que o clube tinha que repassar 20% da venda, não repassou, então agora vai ter que repassar, né? Por bem ou por mal. Acho que essa punição nessa altura da temporada nem vai fazer muita diferença, porque a gente tá no fim de temporada, o Cruzeiro já não vai contratar mais ninguém. Até o Filipão já tinha falado sobre isso, né? Que não viriam mais jogadores nessa temporada. E aí é conseguir pagar isso daí e acertar os salários dos jogadores, né, que estão atrasados há bastante tempo também. Então o Cruzeiro volta a sofrer muito com os problemas financeiros. E para fechar, o nosso time sub-20 joga daqui a pouco às 3 da tarde contra o Internacional pelo Brasileirão da categoria. O Cruzeiro não vence há 7 jogos na competição e ocupa hoje o 16º lugar de 20 times. Ainda bem que não tem rebaixamento no sub-20, tá? E se você tiver meio puto ainda com o Cruzeiro por causa da derrota de ontem por Confiança, eu te recomendo não assistir, porque provavelmente a gente vai tomar outro cacete, tá? O Cruzeiro tá uma zona e provavelmente vai perder do Inter também. Mas se você for um otário igual eu e quiser assistir a partida, vai ter transmissão pela internet através da CBF TV naquela plataforma Maicujo, tá? Começa agora 3 horas da tarde nesse sábado mesmo. Vamos ver se os meninos fazem um pouco melhor do que nas últimas partidas, mas a perspectiva é péssima. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Tomara que as coisas melhorem, né? Porque o trem tá feio pro nosso lado. Amanhã o vídeo vai ser um 6x1 Responde e na segunda a gente volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!